Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciando nossa aula de terça-feira de matemática, referente ao dia 24 de novembro de 2020. Hoje nós vamos trabalhar conteúdos do livro de matemática, tá? E ao longo dos exercícios eu vou explicando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre dúzia e meia dúzia, sobre divisão de 3, de 4 e de 5, tá? Semana passada já começamos a falar sobre divisão, que é o quê? É distribuir, é repartir, dividir em partes iguais, tá? E aí a gente vai falando aí ao longo dos exercícios. Então vamos lá. Na página 181, que é essa página aqui, a gente vai falar de dúzia e meia dúzia, tá? Dúzia corresponde a 12 unidades e meia dúzia corresponde a 6 unidades, tá? Então, baseado nisso, vamos fazendo as atividades agora dessa página. Vamos lá. Número 6. Para fazer um bolo, Vera comprou uma caixa com uma dúzia de ovos. Então, essa caixa tem 12 unidades de ovos, ou seja, 12 ovos. Para fazer essa receita, ela usou a metade dos ovos que estavam na caixa. A metade é sempre dividir em duas partes iguais. Se a gente tem 12, que é uma parte inteira, e a metade de 12 é 6, tá? Então, letra A. Quantos ovos Vera comprou? Aí a gente já falou aí, 12 ovos para fazer um bolo. Essa quantidade representa quanto? Uma dúzia ou meia dúzia, né? Então, eu já falei para vocês, uma dúzia corresponde a 12 unidades e meia dúzia corresponde a 6 unidades. Quantos ovos Vera usou na receita? Se ela usou a metade da caixa, ela usou o quê? 6 ovos, tá? Essa quantidade representa meia dúzia de ovos. Agora, complete as frases. Antes da gente completar as frases, tem um quadradinho aí, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão representar essa quantidade de ovos comprados e a quantidade de ovos que ela utilizou. Vai dividir para ver quantos ovos restaram, tá? Então, vamos lá. 12, que são a quantidade de ovos, dividido pela metade, dividido por 2, dá 6 ovos, que foram a quantidade que ela utilizou, tá? Então, aí, a gente vai completar os dois bloquinhos de receita. Uma unidade é o mesmo que X... uma dúzia é o mesmo que X unidades. Meia dúzia é o mesmo que X unidades, tá? E aí, depois, aí embaixo, tem um desenho da Vera fazendo o bolo, tá? Vamos lá. Letra C. Desenhe na imagem acima os itens que faltam para completar uma dúzia de. Se uma dúzia corresponde a 12 unidades, então, vocês vão ver aí. Nos ovos aqui, a gente tem 2, 4, a gente tem 6 ovos, tá? E a banana, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bananas, né? Então, a gente tem 7 bananas e 6 ovos. Qual é a quantidade de ovos e de bananas que faltam para completar 12 unidades, tá? E aí, vocês vão desenhar aí o que falta. Letra D. Desenhe na imagem acima os itens que faltam para completar meia dúzia de xícaras. Aqui nós temos 4 xícaras. Meia dúzia corresponde a 6 unidades. Se você tem 4 para chegar até 6, vocês vão descobrir aí quantas xícaras vocês deverão desenhar, tá bom? Então, isso é trabalhar com uma dúzia e meia dúzia. Uma dúzia, relembrando, 12 unidades e 6 dúzias, meia dúzia, 6 unidades, tá bom? Então, vamos agora partir para a divisão de 3, tá? Dividindo por 3. Veja como podemos calcular 6 dividido por 3 usando uma régua, tá? Aí, aqui ele explica no desenho como faz para dividir por 3 uma régua, tá? Então, vamos lá.
Agora, usando uma régua, efetue a divisão. 9 dividido por 3, 18 dividido por 3 e 24 dividido por 3, tá? Olha só, eu coloquei até na observação lá do nosso resuminho, que a divisão, ele trabalha com a multiplicação também, tá? Por isso, nós vamos reforçar mais ainda as tabuadas, tá? Vocês deverão, até a partir desse princípio que a gente começou a multiplicação, daí para frente, a começar cada dia um pouquinho, decorando as tabuadas, tá? Porque serão muito necessárias para trabalhar com as operações de divisão também, tá? Então, você dividindo, né? Aqui a gente está dividindo os números por 3, né? Ele pegou um pedacinho de régua, repartiu aqui por 3 e tá mostrando como é que a gente vai descobrir as outras divisões, tá bom? Mas vocês também podem pegar a tabuada, quem tiver ou no Google ou algum livrinho que também vende na papelaria, livrinho de tabuada. E aí vocês vão descobrir, depois que agora eu tô sem o quadro branco, porque a minha casa tá em obras, então eu tô meio assim sem local, né? Mas no quadro branco eu vou explicar para vocês melhor como a gente utiliza para responder, né? Para efetuar as operações de divisão, como a gente utiliza a multiplicação e fica muito mais claro, tá bom? Vamos lá no número 8. Samuel vai repartir igualmente 12 figurinhas entre seus 3 sobrinhos. Ah, outra coisa. Vocês não precisam nem dessa regrinha aí das reguinhas. O que vocês podem fazer? Por exemplo, aqui na letra A, que é 9 dividido por 3, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer 3 conjuntinhos, né? 3 conjuntos. E aí, vocês vão colocando uma bolinha em cada conjunto até chegar ao número 9. E aí, no final, vocês vão descobrir quantas bolinhas ficaram em cada conjuntinho. E aí, vocês vão obter a resposta, tá? Eu acho que fica até melhor do que utilizar essa regrinha aí da régua, tá bom? Fica até muito mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês como é que vocês vão fazer, que fica muito mais fácil, tá? Aqui, a gente tem 3 conjuntinhos, tá? O que vocês vão fazendo? Vocês vão botando uma bolinha em cada conjunto, ó, até chegar ao 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entendeu? Então, vocês vão descobrir aqui que tem 3 bolinhas em cada conjuntinho. E aí, ó, 9 dividido por 3 conjuntos, deu o quê? Deu 3 bolinhas em cada conjuntinho. Que a divisão é a repartição, né, de elementos em partes iguais, tá? Distribuir elementos em partes iguais, tá? Então, 9 bolinhas em 3 conjuntinhos, deu 3 em cada um. Vocês podem fazer assim, que fica muito mais fácil do que a régua, eu acho, né? Então, aí, vocês vão fazer no número 8, quem não tiver o livro, né, porque vai precisar do material complementar, vocês podem utilizar aí, fazer mesmo na mão de vocês, tá bom? Então, vocês vão pegar 12 bolinhas, não precisa nem figurinhas, e vão dividir essas 12 bolinhas em cada conjuntinho desse, tá? Em cada quadradinho desse. E aí, vocês vão descobrir quantas bolinhas ficaram para cada um, tá bom? Quem não tiver o material complementar. E aí, depois, vocês vão completar a parte de baixo. Agora, complete as frases. As 12 figurinhas foram divididas em 3 partes, assim cada um dos sobrinhos ficou com uma terça parte. Gente, dividir por 3 é ficar... Dividir por 3 é a mesma coisa que dizer terça parte. Cada um ficou
com uma parte desse conjuntinho, tá? Então, cada um dos sobrinhos ficou com a terça parte dessa quantidade, ou seja, ficou com, nesse caso, 4 figurinhas. 12 dividido por 3, cada um ficou com uma parte dessa divisão aí de 3, tá? Por isso que a gente fala de terça parte. Então, cada um ficou com 4 bolinhas. De acordo com a situação, para obter a terça parte de uma quantidade, basta dividi-lo por 3. Então, falar que a pessoa está com a terça parte, com a quarta parte, com a quinta parte, terça parte dividiu por 3, quarta parte dividiu por 4, quinta parte dividiu por 5, tá bom? E assim por diante, tá? Vamos lá, então, para a divisão de 4, dividindo por 4. Vocês vão pegar o mesmo exemplo, para o vídeo não ficar muito extenso, vocês vão pegar o mesmo exemplo da divisão de 3, tá? Dividindo por 3, tá? A partir desse exemplo, vocês vão poder fazer, vocês vão conseguir fazer a divisão por 4 e por 5 também, tá bom? Eu vou fazer o número 3 da página 183 para poder auxiliar vocês, para o vídeo também não ficar muito grande, tá? Então, vamos lá. Andréia comprou esses bombons para distribuir igualmente entre seus 4 filhos. Contorne esses bombons de maneira em que cada grupo esteja representada a quantidade de bombons que cada filho vai receber. Gente, aqui temos 3 com 3, 6, 9, 12. Nós temos 12 bombons para distribuir para 4 pessoas. Tem que colocar na cabeça que a divisão é o quê? É dividir em partes iguais, tá? Então, cada filho vai ter que ficar com a mesma quantidade, tá? Partindo dessa questão, vocês vão descobrir quantos bombons cada filho ficou, tá? Não pode um ficar com 3, outro ficar com 2, outro ficar com 1. Não, são partes iguais, tá bom? A partir daí, vocês vão representar essa divisão que vocês fizeram em grupinhos, né? Para dividir esses bombons em forma de operação matemática, tá? Vou falar aí para vocês para dar uma luz. 12 bombons, que foram a quantidade de bombons que a Andréia comprou, dividido por 4 filhos, tá? Cada um ficou com 3 bombons, tá legal? Então, desculpa, a partir daí, vocês vão respondendo as outras questões, tá legal? Se alguém tiver dúvida, pode falar comigo, tá? Não guardem a dúvida para vocês, tá? Tá legal? Eu também deixei para vocês, para quem não tem o livro, né? Que aí fica mais difícil de ver na internet, talvez, às vezes. Deixei lá o nosso resuminho no Facebook e no WhatsApp também para auxiliar vocês. Cada divisão, né, o de 3, de 4, de 5, eu coloquei um exemplo para auxiliar vocês, tá bom? Cada um com exemplo de um caso e também com esse caso sendo representado por um cálculo da divisão, tá bom? Por enquanto, nós vamos fazer a divisão deitada, tá? Em forma de sentença matemática. Mais pra frente, a gente vai fazer essa divisão em pé, tá bom? Vou encerrando a minha aula por aqui de hoje de matemática. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Não se preocupem que a gente vai ver, eu sempre falo para vocês, a gente vai fazendo esses exercícios de divisão, de multiplicação, até o final do ano. Não se preocupem, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.